Apaixone-se por você mesmo. Achou esse título assim um pouco forte? Algumas pessoas podem achar bem forte, mas ele chama a gente para uma reflexão muito interessante sobre os 5 principais pilares da nossa autoestima. Eu já vou falar quais são esses 5 pilares, mas antes nós precisamos entender o que é autoestima, para que ela te serve. Qual a importância da autoestima? A ideia não é que isso aqui seja um papo de autoajuda, mas sim de uma reflexão que possa gerar um processo de transformação profunda aí dentro de você. O Walter Rizzo, com esse título, ele não quer nos dizer que amar a si mesmo significa ser egoísta. Afinal, o que é egoísta? Tem pessoas que fazem tudo pelo outro e acham que se fizerem por si próprias estarão sendo egoístas. E será que você se cuidar e muitas vezes se colocar até em primeiro lugar do que uma outra pessoa, isso pode ser tão prejudicial para você? A ideia é que você faça pelo outro da mesma forma que você faz para você próprio. Ter autoestima não é uma palavra da moda, mas é uma necessidade psicológica que nós temos. Ou seja, como é a forma que você se valoriza ou não se valoriza, porque isso vai influenciar nos seus relacionamentos. Isso vai influenciar se você entra em uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação que te faz mal, que é carregada de críticas. Ou seja, se a sua autoestima está prejudicada de alguma forma, pode ser que você tenha mais vulnerabilidade para estar em relacionamentos assim. Por isso que ela é sim uma arma poderosa para o seu bem-estar psicológico. Quando a gente está falando aqui então em amor próprio, não quer dizer que agora haverá um arrogo, uma arrogância ao ponto de você pensar acima sobre você mesmo, a ponto de virar algo narcisista, né? Totalmente hedonista. Eu me amo, não sei viver sem mim. Claro que isso é importante, mas a que ponto isso gera prejuízo para o outro? Ou seja, a que ponto eu sou tão maravilhosa que o outro é tão péssimo? Então a gente não está defendendo aqui uma ideia de narcisismo. Então não é essa a ideia da autoestima, mas é reconhecer o seu próprio valor e com isso você saber colocar os seus limites para os outros, para as relações que você tem ao seu redor. Inclusive algumas você vai até negar, porque elas podem ser prejudiciais para quem você é. Provavelmente você já ouviu que nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Isso é um fato. É um fato que você precisa também saber lidar com você próprio. E você é a pessoa mais importante dessa relação. Às vezes você não consegue se relacionar com o outro simplesmente porque você não sabe nem se ouvir. Você não sabe nem ficar em silêncio muitas vezes porque tem medo de encontrar algumas vozes que podem estar internas, algumas vozes te reprovando. E é sobre isso que a gente precisa falar, porque a sua autoestima, ela impacta em tudo que você vive ao seu redor. Os sonhos que você tem, com quem você se relaciona, o que acontece na sua vida, a autoestima, ela vai influenciar muito no seu bem-estar. E os nossos primeiros professores da autoestima são os nossos cuidadores. Na maioria, as mães, os pais, as avós, os tios, aquelas primeiras pessoas que cuidaram de você, aquelas pessoas que levaram as palavras que influenciaram a forma de você pensar, sentir e se comportar. Então, frases positivas, elas têm um grande poder de influenciar a percepção que eu tenho de mim mesma sobre o meu valor. Então, por exemplo, pais que sempre falaram palavras positivas para os seus filhos: filho, tudo que você fizer vai dar certo. Eu acredito em você, você vai conquistar muitas coisas. Muito bem, parabéns, você foi muito bem na prova. Essas palavras de elogios, de incentivos, elas tendem a contribuir com que a pessoa se sinta bem na infância. E as palavras negativas, elas podem também ficar marcadas na cabeça da pessoa. Então, seu burro, você não faz nada direito, você não presta atenção. Essas palavras, elas podem sim fazer com que a pessoa pense: eu sou burra, de fato eu não tenho valor.
Então, os primeiros professores da autoestima são os pais. Mas isso não quer dizer que, por conta da criação que você teve, você está condenado a eternamente pensar mal sobre si próprio. É possível sim ressignificar todas essas formas de pensar. E eu quero te contar aqui os pilares que você pode hoje se agarrar e pensar neles para poder reformular essas crenças que você hoje pode estar tendo e atrapalhando a sua autoestima. O primeiro pilar que o Walter Rizzo traz no livro dele é a autoimagem. É a percepção que você tem sobre si próprio, a forma como você enxerga as suas emoções, o seu corpo, os seus comportamentos. Então, é a forma que você se vê. E essa forma pode ser, por exemplo, uma forma distorcida. Pessoas que podem ficar muito incomodadas por serem mais gordinhas. Então, eu sou muito gorda, eu não gosto disso. Eu sou muito magra e eu não gosto disso. E às vezes esse muito gordinha pode nem ser verdade para a balança. Se a gente for pensar aí pela área da saúde, todos os índices relacionados à nossa saúde, às vezes todos os índices estão ok. Essa pessoa nem está com nenhuma obesidade, mas pode ser que ela possa ter essa percepção de que ainda não está bom aquele corpo. Então, essa autoimagem, ela pode não estar boa, ou a pessoa pode estar satisfeita. Tudo bem, né? Eu estou com uns quilinhos a mais, mas estou feliz, porque esses quilinhos a mais eu adquiri indo comer um bolinho com a minha amiga, tomei um café a mais, né? Então, ali naquele cafezinho, naquele bolinho a mais que eu estou vivendo no meu dia a dia, eu posso ter ganho aqueles meus quilinhos e para mim está tudo bem e a minha autoimagem está ok, não sendo prejudicada por isso, porque eu me aceito do jeito que eu sou, porque eu sei que o meu corpo agora ele é resultado de tudo que eu tô vivendo e o que eu tô vivendo tá legal, tá bom? E eu aceito tudo isso. Então a autoimagem ela vai variar de pessoa para pessoa, cada um vai ter uma percepção. Na autoimagem, então, você reconhece as suas características, as suas qualidades e ainda as suas imperfeições, entendendo que ninguém precisa ser perfeito para ser incrível. O segundo pilar é o autoconceito e ele esbarra aí no que nós chamamos na TCC de crença central. É o que eu penso sobre mim mesmo. Então, qual é o valor que eu me dou? É como eu enxergo as minhas capacidades, os meus defeitos e ainda as minhas qualidades. É a forma que eu vou metrificar. Ou seja, eu sou capaz de fazer alguma coisa? Eu sou incapaz de fazer determinada coisa? E como que eu lido com essa forma? Então, eu, por exemplo, não tenho tanta capacidade para artesanato. Então, eu entendo isso, é o meu autoconceito. Só que isso não faz com que a minha autoestima abaixe. Eu simplesmente conheço aquilo, é o meu conceito. Eu sei que eu não tenho tanta habilidade e como que eu lido com essa minha falta de habilidade artesanal para habilidades manuais? Eu conto com mais alguém para me ajudar nessa parte, por exemplo. Então, assim a gente vai manejando esse nosso autoconceito. Então, os nossos comportamentos, eles vão vir também dessa forma de eu pensar sobre mim. Os meus pontos fortes eu conheço e eu também preciso conhecer os fracos, mas não colocando eles como um peso para mim, porque se eles pesarem muito, aí pode abaixar sim a autoestima. Então a ideia é que você simplesmente conheça e saiba manejar pontos fortes e fracos, sem deixar essas fraquezas te massacrarem, te magoarem constantemente. A ideia é simplesmente que você saiba o que acontece com você, como é a sua forma de funcionar. A autoaceitação é outro pilar lindo da autoestima, porque você já se conhecendo, sabendo os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, sabendo de tudo isso, você agora vai acolher você próprio. Você vai de fato entender como você funciona. Você gosta às vezes de falar um pouco mais e lá na sua infância disseram que falar muito era um defeito, mas agora você entende e se aceita como uma pessoa que fala bastante mesmo e tá tudo bem com isso. Então não tem problema para você. Ou seja, você não precisa tentar ser outra pessoa para se encaixar na caixa que o outro
outro tentou trazer para você. Isso também está dentro da autoestima. É você também poder se autoaceitar com as suas luzes e sombras, sabendo dos seus pontos fortes e fracos, e entender que você não precisa o tempo todo tentar se moldar ao que o outro espera, tentar ser outra pessoa ou simplesmente tentar apenas obedecer com cegueira, às vezes, a tudo que o outro fala. Autorrespeito é outro pilar da autoestima e ele está relacionado a você então se colocar para esse mundo. Já que você já se aceitou, se entendeu, você vai colocar o seu limite no mundo. Ou seja, quais são as relações que você aceita e as relações que você não aceita, quais são as regras que você vai de fato acatar e vai aceitar e as que você não pode se submeter. Ou seja, nesse momento você começa a se colocar contra relações tóxicas, contra relações abusivas. E isso então nasce de todo esse seu processo de se conhecer e se posicionar dessa forma. Você vai precisar aprender a dizer não muitas vezes. Pode ser que quando você disser não, você desagrade alguém. Mas entenda que isso faz parte também do processo de se posicionar e colocar quem você é para o mundo. Não tenha medo de desagradar alguém, porque se esse alguém não respeitar que aquilo é o seu limite, talvez essa relação realmente já não esteja saudável. Porque em uma relação saudável, os dois, as duas partes, elas sempre vão compreender as limitações e os avanços, as conquistas do outro. Uma relação saudável, ela não pode ter essa questão de desrespeitar o limite do outro. O amor próprio, então, é o quinto pilar que une todos os outros pilares que eu acabei de falar aqui com você. Porque o amor próprio é, então, você investir em você, é o que você vai fazer por você para manter essa pessoa que você é. E se colocando também em prioridade, sem culpa por isso, porque muitas vezes você fazer algo para você não quer dizer que você está sendo egoísta, não quer dizer que você está deixando de amar o seu filho ou sua filha simplesmente porque você foi fazer uma coisa para você. Então, é você se permitir viver. Eu estou aqui por mim, eu estou vivendo esse momento aqui por mim, pela minha felicidade, porque uma mãe feliz, né, uma mulher feliz, uma pessoa feliz será uma mãe mais assertiva. Então, quando eu tô com bem-estar comigo, é difícil que eu vá reagir dar uma patada no meu filho. Mas se eu tiver mal resolvida comigo mesmo, é provável que até, né, com quem passar na minha frente eu desconte aquilo. Então, o objetivo é ame-se, cuide-se, porque isso vai fazer bem, inclusive, para todos os seus relacionamentos, para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Então, autoimagem, autoconceito, autorrespeito, autoaceitação e amor próprio são os 5 pilares trazidos lá no livro Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo, que geram uma reflexão incrível aqui para nós sobre a nossa autoestima. Então, reflita sobre esses pilares e se isso fez sentido para você, eu te encorajo a levar isso para o seu momento de psicoterapia com um psicólogo profissional da área que possa te ajudar nesse sentido, nesse processo de transformação individual. E além disso, você faça muitas reflexões que possam te ajudar na sua caminhada de construção ou de reconstrução da sua autoestima. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam se beneficiar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos.